Vou chamar o nosso analista Leandro Rezende também para essa conversa, para dizer, né, Leandro, como é que a Fiocruz e o governo do Rio de Janeiro se posicionaram depois desse anúncio da Conmebol. Boa tarde para você. Oi, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo com a gente aqui no Visão CNN. Hoje, mais cedo, eu conversei com o Marcelo Gomes, que é coordenador do Infogripe, o sistema da Fiocruz que monitora as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. E ele, que adora futebol, assim como eu, foi pego de surpresa com essa decisão do governo brasileiro, porque o acompanhamento que ele faz desses casos de síndrome respiratória aguda grave mostram que o Brasil, hoje, na maior parte dos estados, está com índices dessa doença superior aos índices encontrados nos picos da pandemia em 2020. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: a nossa situação hoje, nesse momento, final de maio de 2021, é pior em boa parte do Brasil no que diz respeito às doenças respiratórias do que foi nos picos da pandemia no ano passado. E aí ele se disse ainda, o Marcelo Gomes, incrédulo, porque é um momento que tem novas variantes circulando, tem a variante indiana, que já está aqui no Brasil, não tem ainda transmissão comunitária, mas é sempre um ponto que chama muita atenção. E aí, Carla, fui atrás também do governo do Rio de Janeiro. Como a Yara Oliveira explicou aqui na abertura do Visão, ainda não se sabe quais vão ser as sedes desses jogos da Copa América aqui no Brasil. O Rio de Janeiro sempre é lembrado, claro, porque o Maracanã, o estádio mais conhecido do mundo, provavelmente, fica aqui no Rio e foi a sede da final da última Copa América em 2019. Por enquanto, ninguém aqui do governo do estado foi procurado, mas é bom a gente lembrar que existe também essa discussão, né, sobre um eventual jogo final com presença de público. Aqui no Rio de Janeiro, existem 2 decretos em vigor que impedem a presença de público em qualquer atividade esportiva. Existe um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de 13 de janeiro, que veda a presença de público em atividades esportivas de uma forma geral. E existe um outro decreto do governo do estado, esse desde setembro do ano passado, que autoriza a presença de público em atividades esportivas desde que a situação da pandemia esteja no que é chamado de bandeira verde, uma situação um pouco mais confortável, que infelizmente não é a situação do Brasil, então do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro como um todo. A avaliação, inclusive, que esse representante da Fiocruz me fez é de que os esforços precisam ser concentrados para a gente conseguir reduzir, manter uma trajetória de queda dos casos de Covid e que o futebol, nesse momento, não vai estar ajudando em nada, Carla. A gente teve um episódio há pouco tempo aí no Rio de Janeiro, né, Leandro, de Flamengo e Fluminense que assumiram posturas inversas, né? O Flamengo querendo que viesse público, mesmo que um público em número reduzido ao estádio. O Fluminense se opôs, por isso até que eu coloquei aqui no nosso bloco anterior, aqui no Visão, que eu gostaria de saber o que é que os clubes estão achando, já que alguns deles já assumiram até posição com relação a isso. O que é que eles estão achando, por exemplo, de compartilhar seus centros de treinamento, sabendo que o campeonato vai continuar também aqui no Brasil acontecendo, né? E vai ter que ser mais ou menos compartilhado, né? É um dilema aí que agora também os clubes vão ter que participar. Não, e ainda tem essa questão no Rio de Janeiro, por exemplo, do Maracanã. A gente tem Flamengo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro jogando o Campeonato Brasileiro, jogando a Copa Libertadores, usando o estádio. Então, mais jogos aqui, é claro que tem uma perda esportiva ainda. Aqui no Rio de Janeiro, Carla, nesse mês de maio ainda, por conta da final do Carioca, chegou a se cogitar, a Federação de Futebol aqui do Rio de Janeiro liderou um movimento junto com o Flamengo para tentar colocar público dentro do Maracanã na final do Carioca. Essa ideia acabou não indo para frente, esbarrou também justamente nesses 2 decretos da Prefeitura e do Governo do Estado que impedem a presença de público nesse momento. Então, a regra, se for ter final da Copa América aqui no Rio de Janeiro, essa regra vai ter que ser alterada, porque hoje o que consta são 2 decretos que impedem a presença de público. Não impedem a realização dos jogos, né? Tem várias competições acontecendo, mas a presença de público nesse momento está proibida por aqui. Como a gente está vendo aí as notícias chegando a respeito desse assunto, vamos ver até agora a informação que se tem, pelo menos aparentemente que não terá público, então vamos acompanhar e vamos ver. Agora, eu gostaria de lembrar também a questão de que a gente ouve muitas críticas à imprensa em geral, ao jornalismo, mas na hora de ver um jogo, ouvir todos os repórteres falando com os jogadores, as pessoas querem a imprensa, a presença dela lá. E lembrando que jornalistas não são vacinados também. Então é um problema que atinge também a transmissão
não, né? A presença de jornalistas dentro do estádio que não são vacinados porque não fizeram parte de grupos prioritários, mas na hora de ouvir seu jogo, ouvir o repórter entrevistando o jogador, todo mundo quer, né?